Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, sua linda. Para você que está nos ouvindo, é um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez. Estaremos hoje discutindo sobre a Semana do Consumidor, que se encerra hoje. E para você que está nos vendo, uma salva de palmas aos nossos convidados. Vamos bater palmas aí, Marcelo. Muito bem. Merece. Muito bem. Estamos aqui com Flávio Henrique Caetano de Paula Maimone. Ele é doutorando e mestre em Direito da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, e diretor também do Brasil.com. Anderson de Azevedo, advogado e professor de Direito do Consumidor. E Marcelo Trautem, diretor do IPEM e Metro. Deixa eu ver se eu vou conversar com vocês pela idade, pelo peso, pela falta de cabelo. Como que é que eu faço com vocês três? Começa pelo peso, que daí já começa com o Dr. Flávio. Aí, eu acho justo. Termina comigo daí, né? Peso de importância de cargo ou peso? Peso de todas as maneiras. Aí deu uma aliviada pra mim, agradeço. Né? Muito bem. Amigo, advogado, sócio fundador do escritório Caetano de Paula Espigai, doutorando em Direito Negocial na Universidade Estadual de Londrina, ligado ao projeto de pesquisa Responsabilidade Civil e Dano, instrumento e critérios adequados à parametrização do quanto ressarcitório, reflexos socioeconômicos e o escopo de efetivação dos direitos, cansei, e interesses tutelados. Mestre em Direito Negocial pelo UEL, graduado em Direito pelo UEL. Amigo... Rapaz, não dá pra colocar isso num cartão. Assim, não dá, tipo né? assim, quem que eu sou? Aí você escreve tudo isso e vai Não, dar nem uns a 8 pau. cartões. Livro. É um livro. Você nasceu de Londrina? Sou nascido em Londrina. Qual lugar da cidade, assim? Bairro? Eu nasci e morei por 25, 27 anos no Quebec, no Jardim Quebec. Burguês. Quebecão. Naquela época já era assim... Não, naquela época não. O bairro naquela época, vamos dizer... Era bacana. Era mais eletizado, se eu não me engano, era o Shangri-La A e o Quebec. Jardim Canadá, mais ou menos isso, não era? Era gostoso morar lá. Foi muito bom morar lá, tinha boa vizinhança. Qual rua que você morava lá? Na Jonatas Serrano. Só tem casão lá. Bicho. Hoje tem bastante comércio lá, tem Bastante clínica comércio. de fisioterapia. O que teu pai... É vivo ainda, não? É vivo, é médico. Médico? E a mãe? Minha mãe é professora. Que legal. Do quê? Professor do quê? Minha mãe foi professora de História, Geografia, agora está aposentada, graças a Sou Deus. apaixonado pelas professoras, acho que elas têm um papel preponderante na educação de todos nós. Eu tive boas professoras, tanto é que eu era tão ruim de matemática, no Willie Davis, na Vila Casone, quando eu estudava, eu tive uma segunda mãe que era Por isso dona... você foi pra comunicação. Não, a dona Firô. A dona Firô, que era uma japonesa, cara, ela foi uma segunda mãe porque ela teve paciência de me ensinar matemática. Eu lembro dos parentes, mas principalmente na faixa, você é mais novinho, a professora é a mulher, as professoras são as mulheres mais importantes na sua vida. Com ou certeza. você vai bem ou ela te denuncia pra mãe, pra avó, você toma um pau em casa. Então você tem que ser aliado das professoras. Pelo menos na minha época era assim, a gente era amigo das professoras, a gente respeitava as professoras, admirava os professores, né, cara? Por isso que parabéns à sua mãe. Você sabe, Marcão, que as É a primeira professoras... paixão também, né? Do garoto. Não é? É a professora. Você eu levava chocolate, doce. E no Willie Davis fruta, tinha um time maçã. de handball excelente, viu? Na minha época eu jogava handball, não parece hoje em dia, mas eu jogava. Você não jogava handball? Jogava bem, inclusive. Não, joguei já de goleiro. Você sabe que no começo da República, em Florianópolis, foi expedido um decreto para as professoras não casarem. Você tá brincando? Foi um decreto do governo para a professora não casar, porque ela tinha que se dedicar justamente a essa vocação. Casamento... É verdade. Eu consigo até o número do documento para você. É um negócio Eu impressionante. não sabia disso, não. Eu acho tão importante o papel do professor no contexto social e, lógico, educacional, né? Que elas ainda, para mim, mesmo depois de bem marmanjo, ainda tem aquele reflexo da educação, da forma de educar, além da minha família, dos professores. Então... Parabéns a todos os professores. Anderson de Azevedo. E é bom parabenizá-los na pessoa da minha mãe mesmo, viu? Porque ela é sensacional. Então, obrigado. Minha mãe também. Dona Edna, beijo pra senhora. Também é professora. Ah, é? Que legal, cara. Olha só, Marcelo. Olha, o Anderson de Azevedo, graduado em Direito e pós-graduado em Filosofia Política e Jurídica pela UEL, mestre em Direito Negocial e doutor em Direito Processal pela USP, professor universitário e pós-graduado, advogado com escritório sediado em Londrina, mas atuando em todo o Brasil. Anderson, você é nascido onde? Eu sou nascido em Londrina e a minha família morava em Cambé. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, então ele ficava
Viajando. Né? 2 anos em cada cidade. Eu nunca tive assim, uma posição até vir para a faculdade. Aí eu passei em Direito em Londrina e acabei vindo para cá. Quando você nasceu, teu pai já trabalhava no Banco do Brasil? Já trabalhou a vida toda no Banco do Brasil. E aí você podia fazer a cagada que você quisesse naquela escola, que você sabia que 2 anos depois ele ia embora. Tá Exatamente. Eu tô vendo o lado bom da história. Morar em cidade pequena, morava muito em cidade pequena, né? E eu era filho do funcionário do Banco do Brasil. Então a gente pedia doce nos lugares, meu pai só saía pagando depois, né? Era burguês também. Era burguês também. É diferente de nós, Marcelo. Nós vamos chegar a você. Calma aí, eu vou chegar a você. O Anderson, de 2 em 2 anos, então, você foi fazendo amizade nas escolas. Isso foi mais bacana, né? Porque eu tenho gente espalhada no sul do país, aí, amigo espalhado em todo. O papai é vivo ainda, não? Não, então, o pai e a mãe já faleceram. Já. A profissão dele e a mãe fazia o quê? A mãe era de casa, cuidava da gente, que era muito trabalho, né? Mas já pós-graduado 2 anos em algum lugar também. Ela era pós-doutorado em família. Em fazer novas amizades, novos vizinhos, né? Exatamente. É uma vida de tanta gente que faz isso, né, cara? Tantos empregos fazem com que os pais se deslocam dessa forma, em sacrifício, né? A profissão, também tem o sacrifício social, né? Porque você acabou. É um lado bom, sim, mas numa época que você é criança, isso até abala um pouco. A criança fica que faz, começa a paquerar uma menina, começa a paquerar a professora, ou uma menina, daqui a pouquinho vem, tchau, o Andersonzinho, qual que é o seu apelido de criança? Anderson, não era? Didinho. Não, esse é o problema, né? Porque em cada lugar aparecia um apelido diferente. Eu cheguei em Porto Alegre, por exemplo, no começo da no final da década de 80, e lá ninguém conhecia, né, a estrutura do Positivo, né? Que hoje é uma potência e tal. E na escola, durante a primeira semana, assim, me perguntava, de onde você está vindo? Ah, vem do Paraná, com aquele sotaque, né, texano que a gente tem. E qual a escola que você dava lá? Positivo. Meu, o pessoal tirava sarro que era positivo. Meu nome virou Positivo em Porto Alegre na escola. O pessoal começou a me chamar de Posite a ponto de mandar convite, Anderson Posite, achando que era meu sobrenome Posite. Não, bullying. Podia. Sempre houve bullying. Sempre houve bullying. Bullying oficializado mesmo. Mas né? é isso que eles estão positivo. Se tivesse sentido Marcelino Champanhã. E aí, Vicentão? E aí, Vicentão. Que maravilha. Eu participar do Aglang lá. Marcelo Trautin, metrologista, formado pelo Imetro, Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, graduado em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Paraná, pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Paraná e participou da criação do primeiro Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Londrina. Marcelo Trautin, o senhor é nascido onde? Em Cambará, Paraná. Cambará, aqui pertinho. Pertinho. Que legal. Papai fazia o quê? Meu pai era agricultor e minha mãe professora. Fazendeiro. Ah, falou de você. Não, falou que pequeno sitiante. Tinha uma horta grande. Horta, sim. A mãe professora e ele... 20 mil. De Cambará para... 6 alqueires. 6 alqueires. Quando dividiu em 14 filhos, saiu nada para cada um. Nada. Deu um fundo de quintal para cada um. Viu, vocês vieram para Londrina quando? Que ano? Em 1978. 78. Eis que desce o Marcelozinho aqui em Londrina para fazer o quê? O que você fez aqui na primeira vez? Eu comecei a trabalhar no Hotel Bourbon. Eu era aprendiz, né? E trabalhava com o Dr. Roberto Vezoso, que é o proprietário do Hotel Bourbon, da rede Hotel Bourbon, até hoje. E eu atendia somente ele, não a empresa, né? Porque ele tinha vários negócios e aí precisava de um boy para fazer esse trabalho. Então, meu primeiro emprego foi em 78, acho que eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, e atendi o Hotel Bourbon, a rede de hotéis Bourbon. E aí andava ali pelo centro entregando as coisas? Um malotinho para levar os depósitos, pegar talão de cheque, esse trabalho tranquilo. É um serviço que ajuda essa molecada numa parte social, evita, às vezes, o pai dar uma mesada ou coisa parecida, e é a lei da sobrevivência. Para a molecada era bom interessante, na época, né? Porque eu estudava de manhã no Vicente Rijo e começava a trabalhar 1h da tarde. Você é Vicentão também? Eu sou Vicentão também. Vicentão. Raiz. Raiz. Vicentão. E aí não atrapalhava nos estudos, nem nada, e ainda tinha uma rendazinha, né? Então ajudava, era interessante que eu podia estudar e começar a aprender a trabalhar. Trabalhou lá por um bom tempo. Um ano. Até mais ou menos o ano passado. Um ano mais ou menos. E o segundo emprego? O segundo emprego foi de menor aprendiz no Banco do Brasil. Menor aprendiz no Banco do Brasil. E não encontrou lá por lá o Flávio, não? Não encontrei. O Flávio é bem mais novo, um pouco mais novo. Bem mais novo. Ô, Flávio, você está com quantos anos? 42. E você? Vou fazer 49.
E aí, Marcelo, tem um silêncio agora. 58. Ó, tá bem, Marcelo, tá bem. Mas andei uns 20 mil quilômetros com pneu murcho, né? Então, causa um desgaste maior. Judiou um pouquinho na carcaça. Não é recomendado pelo IPEM, andar Não, de pneu não é murcho. recomendado. Não é recomendado pelo IPEM. Pneu tem que ser calibrado. Calibradinho, né, cara? Ô, Marcelo, e aí, para a fase, vamos dizer, mais jovenzinho, o que você foi trabalhar? Porque eu quero chegar até onde que você se interessou. Depois, já com essa iniciação no sistema bancário, acabei vindo para Londrina, mudei para Cianorte. Nesse período que eu trabalhei no Banco do Brasil, era em Cianorte que eu trabalhava e morava. Aí, em 1982, janeiro de 82, eu fiz um teste no Banco Real e fui aprovado e comecei a trabalhar na compensação do Banco Real. Quanto tempo lá? Até 86. E o Inmetro surgiu na sua vida quando? E final de 86, eu fiz um concurso em Curitiba e passei para trabalhar de auxiliar administrativo no IPEM Inmetro em Curitiba. O que é o IPEM Inmetro? A gente sabe, logicamente eu faço essas perguntas, porque às vezes eu falo assim, cara, mas você não estudou? Estudei. Conheço o Marcelo, deve fazer uns 30 anos, ele está lá há 36 anos. Então, o Marcelo era aquele cara que a gente trabalhou junto há muitos anos, e quando ele entrou num órgão, né, tão importante quanto o IPEM e o Inmetro, cara, aquilo era um orgulho para todo mundo, a molecada. Falei, cara, que bacana, cara, o Marcelo tá num lugar legal. Marcelo, o que você faz? Aí ele veio explicando para a gente, né, o direito do consumidor que, cá entre nós, ele vem cada vez mais sendo discutido, mas teve uma época, cara, que a gente não tinha essa noção que nós tínhamos esse direito. A gente não tinha essa noção. Eu sou do tempo de chegar em mercado, a lata está estufada, eu falava, ela deve ter pegado sol. Ela pegou sol, não é isso. Né? Não tinha data de validade. Danificou no transporte. Não tem problema nenhum. E quando é que você se interessou, passou nesse concurso, e aí você veio galgando cargos e estudando? Daí em 87 eu assumi lá em Curitiba. Trabalhei por um tempo lá em Curitiba, daí a minha família era toda daqui e o salário era pequeno e era difícil para mim me manter em Curitiba. Eu pedi transferência para Londrina e aí comecei a trabalhar aqui em Londrina. Daí aqui eu me interessei pela parte técnica, porque eu era da área administrativa. E naquela ocasião, em 1986, 87, a legislação ainda permitia que você transferisse internamente da área administrativa para a técnica. Hoje já não é mais permitido. E aí, assim, foi feito. Eu passei para a parte técnica e comecei a trabalhar no setor de pré-medidos, que hoje chama pré-embalados, que é onde faz a verificação da quantidade dos produtos que a indústria produz e coloca para vender nos supermercados, atacadistas, panificadores, enfim, em todo o comércio em geral. E aí a gente faz a conferência, a gente vai nos locais que são comercializados esse produto, pega 13 amostras, fazemos a pesagem delas, descontamos o peso da embalagem, chegamos no peso líquido que tem o produto. Aqueles que apresentam um indício de erro, nós coletamos uma quantidade e levamos para o laboratório, convidamos a indústria, que é a responsável para acompanhar, ela tem o direito de acompanhar, fazemos a perícia na frente dos representantes dessa indústria e abrimos as embalagens, limpamos tudo da maneira adequada e aí a gente chega no peso real que o produto tem. Ultrapassando a tolerância, que é em torno mais ou menos de 1%, o produto é autuado imediatamente. E se ultrapassar muito a tolerância, a gente retorna nos locais onde foi encontrado esses lotes e fazemos também a apreensão, que é mais grave. Daí a gente interdita para que ele não continue causando prejuízo para o consumidor. Eu comecei nesse segmento, nessa área, que é o setor de pré-medidos. Mas o Inmetro é uma gama muito maior, né? Hoje nós fazemos verificação de extintores, pneus, tecido, combustível na área de quantitativa, né? Pessoal, é até bom a gente falar, Marcão, porque muita gente confunde que o trabalho do IPEM com relação a bombas de combustível se fica só na área quantitativa, ou seja, quanto a bomba está entregando para o consumidor. Não a qualidade do combustível. Não a qualidade é de competência exclusiva da ANP. Com relação à sonegação, e aqui em Londrina eu posso te adiantar que o maior problema aqui em Londrina no segmento de combustíveis é adulteração e sonegação. Com relação a quantitativo, não temos muito problema. O índice é menor que o índice nacional de erro que a gente encontra aqui. É bem tranquilo, não só em Londrina, como no Paraná. É menor que o do Brasil. Agora, com relação à adulteração e à sonegação, o problema aqui é sério e é antigo. Muito bem. Flávio, o seu interesse para a área que depois você foi se especializando, que é o direito do consumidor, começou quando? Em 2006, quando eu fui ser coordenador do PROCON em Londrina. Aí comecei lá, eu tinha 26 anos, né? Fui ser coordenador do PROCON
e de lá para cá não parei mais de estudar essa área. O Procon, bom, o Inmetro faz uma área de verificação científica, técnica, e o Procon? O Procon atende todas as demandas do consumidor, é o ouvido do consumidor, é a porta para ele chegar e falar: estou com desconfiança de medida, fui lesado no plano de saúde, fui cobrado indevidamente no banco, todas as áreas de consumo, o meu voo atrasou e fiquei mais tempo. Qualquer reclamação que a gente pensar em consumidor na vida, no dia a dia que a gente já teve, água, luz, telefone, enfim, qualquer coisa, ele vai ao Procon reclamar. Então tem o papel de atender ao consumidor e tem o papel de fiscalização também. Fiscalização de preço em vitrine, que está precisando fazer. Uma série de fiscalizações também, inclusive em parcerias com outras instituições, para aferir a qualidade dos produtos e serviços e garantir qualidade para o consumidor. O Anderson, por que a gente comemora a Semana do Consumidor agora em março? É porque em 15 de março de 1962, o John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, ele foi até o Congresso americano e foi postular que uma regulamentação específica para aquele que é o destinatário final do produto de serviço, porque se percebeu nos Estados Unidos, e essa é uma realidade, já era uma realidade no mundo, que esse destinatário final, como ele não participa da cadeia produtiva, ele está numa condição de vulnerabilidade, de inferioridade, fragilidade. E aí é necessário que o Estado, de alguma forma, intervenha, né, com esses órgãos, com a criação desses órgãos, por exemplo, Procon, IPEM, organização de um sistema judiciário mais adequado para atender essas demandas. E aí essa conversa, né, esse discurso de John Kennedy foi marcante e ele acabou motivando a elaboração de uma legislação, primeiro numa escala mais globalizada, né, veio a ONU, criou diretrizes fundamentais para a proteção do consumidor e depois os estados aos poucos foram internalizando essas regras e criando seus sistemas internos de direito do consumidor. Por isso a comemoração no dia 15 de março. Quais são os principais problemas que nós temos hoje no mercado de consumo e que geram o maior número de ações? Porque, volta e meia, a gente tem sempre uns memes na internet, assim, ou é plano de saúde, ou é plano de comunicação, celulares, enfim, tem lá 2, 3, que no nosso conhecimento, né, não técnico, né, a gente acha que são esses os maiores, porque tem muitos memes na internet, né? Mas os problemas maiores que o consumidor tem que chegam até quem vai executá-los? É legal responder essa pergunta porque você já respondeu. Né? O direito do consumidor é muito intuitivo, né, Flávio? Ele é muito intuitivo. Então, assim, quais são os principais problemas? Como o direito do consumidor trabalha com um fornecimento de produtos e serviços em massa, tudo que é massificado no mercado, tudo que é colocado numa grande escala, é passível de problema. Então, provavelmente, se você colocar muita coisa no mercado, se você produzir muito ou colocar muito serviço no mercado, ele vai gerar problema. Então, não é que aquele produto é problema, é porque tem muito dele no mercado. Isso, a escala de produção é que gera o aumento de demanda. Então, tudo que é massificar, por exemplo, entre 2004 e 2014, nós tivemos um altíssimo acesso a crédito no Brasil. Uma política governamental de acesso ao crédito. Gerou problema. Gerou problema. Os maiores problemas começaram Quase ninguém tem celular. Quando começou... Aí, alguns têm 2, 3 celulares. Aí quando planos de começou saúde. A inclusão digital... Planos de comunicação, Quando começou a inclusão digital nos anos 90 e 2000, começou a grande escala. Então é assim. Então todos os problemas que estão no mercado de consumo estão relacionados à inclusão, né, colocação desses problemas em escala. Então, serviços financeiros, serviços de telefonia, planos de saúde, tudo que é massificado... tem probabilidade de... Abriu a torneira, exatamente, lá na frente, aqui, encharca ou vai dar tsunami em alguma situação. É assim, né? Porque nem sempre também tem um controle de qualidade que acompanha isso, né? Há muitas falhas nas empresas em relação a isso. Então, na ânsia de aumentar o serviço, aumentar a produção, o controle de qualidade acaba não acompanhando, não conseguindo acompanhar em parte das empresas. E aí os problemas acontecem e até uma cultura de parte do brasileiro de achar que vamos lesar mesmo, que só uma pequena parcela que vai reclamar. Então, quem reclamar a gente atende, quem não reclamar é lucro. Tem uma máxima, exato, tem uma máxima que é assim, né? Vamos fazer o seguinte, cara. Bom, a gente contrata um bom advogado, né? Exatamente. E aí a gente sabe que no custo já está no custo, passa esse custo para o consumidor, faz as suas defesas, demora às vezes 5, 10 anos e esse produto depois sai do mercado. É o sistema bancário. O sistema bancário pega lá, lança um débito pequeno na sua conta, 4, 6 reais, e aquele que reclamar, eles estornam. Aqueles que não reclamar, filho, ferrou. E são milhões, né? E são milhões, porque eles têm milhões de clientes. Isso é comum, eles lançam a mão. Se você não conferir, se você não acompanhar os seus extratos e verificar,
você vai ver que tem um monte de lançamento lá que é indevido, né? E os bancos lançam mão, banco financeiro, um monte de instituição desse sistema. Telefonia faz isso também nos extratos de telefonia, você acompanha. Sistema de net também, de internet, televisão. Eles lançam mão de lançar coisas de proposital, não é a lei. Qual que é o caminho? Então você pega ali uma fatura, você pega uma nota fiscal, tem algum... Conferir os lançamentos, né? No caso do banco, o extratinho para verificar se aquilo que está no seu saldo, se está correto, se não houve um lançamento errôneo e que está causando um prejuízo para você. E daí você reclama, eles normalmente pedem desculpa e fazem um estorno. Mas aí... Na maior cara de pau. Como aí, se fosse um erro só seu. Mas aí é o seguinte, como às vezes é menos de R$1, às vezes R$1 e pouquinho, você fala, eu não vou nem vou lá no banco para reclamar. E aí, vezes isso, uns 10 milhões de pessoas... Essa é a conta. Exatamente isso. Essa é a conta, né? Essa é a conta. E aí o sistema administrativo, que seria o mais efetivo, né? Porque ninguém vai à justiça por causa de R$2, R$3, né? Aí o sistema administrativo, que seria o mais efetivo, se ele não está bem estruturado, por exemplo, um PROCON, né, uma fiscalização adequada, ou uma agência, né, no caso dos bancos, né, o próprio Banco Central, a Anatel no caso da telefonia, se não há uma organização adequada desse sistema, isso acaba inviabilizando o ajuizamento de ação e adoções de medidas contra esses fornecedores. Né? A internet ela facilitou a vida do consumidor, com toda certeza, mas também ocorreram aumento de fraudes e golpes, né? Com certeza. Vixe! E o que tá se discutindo muito, né, essa semana, né, Flávio, nós tivemos lá na OAB a reunião, né, de várias entidades que a gente fez uma reunião aberta. Até foi uma proposta do próprio Flávio, entrou em contato com o Ministério Público, participou também, o PROCON participou. Na próxima vai participar o IPEM. O IPEM. Então, vocês vão chamar o Marcelo também? Opa, com certeza. A próxima já está marcada, Marcelo, daqui a pouco a gente já sai com a agenda já. 30 de março, 9 horas. Vamos chamar a delegacia de estelionatos também, porque de fato a internet hoje, apesar de gerar esse conforto, essa facilidade para o consumidor, ela também gera esse canal, né, para a prática de golpes. E o consumidor, né, muito vinculado às redes sociais, né, ele acaba muitas vezes sendo atraído por ofertas, por condições especiais, por situações, e aí os golpes acabam sendo facilitados. Né? Eu vi na internet uma entrega de um cartão de crédito Black, se eu não me engano, do Santander, falso. Vem o envelopinho, vem o cartão. Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Vi esse vídeo. Cara, ele é perfeito, né? Ele é perfeito, a entrega é perfeita na sua mão, Marcelo, e é todo falso. Aí a mulher falou assim, olha, eu recebi isso aqui, como eu esqueci de pegar um detalhezinho, eu liguei lá no banco, eu falei, nós não entregamos nada disso para tua família. Cara, ele tava lá para colocar senha, número. Perfeito, a falsificação vem perfeita, a gráfica perfeita. Você entra em contato, você cria a senha, você cria o número e aí você acaba gerando, né? E às vezes atraído. Pô, eu recebi um cartão Black, né, cara? E às vezes até criaram até um 0800, um canal de telefone para ele ligar falando, aqui é seu gerente. Nossa, é verdade, cara. Eles são gerente particular. Eles conseguem hoje, a tecnologia permite isso, que eles acessam o teu telefone e segura a ligação, de forma que você vai fazer uma nova ligação, você pensa que está ligando para o seu banco e, na verdade, o teu telefone está retido, principalmente os fixos, que hoje pouca gente usa, mas o celular também eles conseguem fazer isso. E aí você acha que está falando com o teu gerente ou com alguém representante do Banco do Brasil, é isso, hoje a tecnologia permite isso. E você está falando com o pessoal do próprio banco, com outro parceiro, né, outro comparsa, mas você está falando, achando que está falando com o banco, não confirma, pode entregar, pode passar sem. E a linguagem dos caras é uma linguagem que está acostumado já com aquele consumidor, então ele já sabe como conversar com ele. Tem uma engenharia social, de dados, né? Tem vazamento de dados. Eles têm vazamento de dados, que é o principal, e também quando é assim uma vítima que requer assim, mais atenção, que tem poder aquisitivo grande, eles estudam pelas redes sociais, hábito, o cara frequenta Angra dos Reis, o cara frequenta Marina, enfim, Camboriú, enfim, o lugar dos bacana, e aí eles têm mais informações e conseguem convencimento melhor. Legal, hein, cara? Se começar a desconfiar da gente de Igapó, nós passamos por esse golpe, né, cara? No fundo é o seguinte, tem que ficar esperto, né? Não dá muita moleza no processo todo. Quando
o milagre é muito grande, tem que se desconfiar. O santo desconfia, né? E aí ligar para os órgãos. Mas sabe o que eles estão fazendo hoje? Porque a gente vai muito no automático. O celular, a velocidade da internet faz com que a gente seja automático, né? Vai passando no feed, passa, vê vê manchete, vê um pouquinho de uma conversa ali. E aí, quando eles conseguem nos colocar no automático num golpe, assim que clicar aqui, fala ali, você já entrou na conversa do golpista. Você vai fazer transferência vai fazer Pix, infelizmente você vai cair em golpe. É muita tecnologia, a idade das pessoas avança com o passar do tempo. Exatamente. Né? Nós não somos nativos digitais, né? Eu penso que a rapaziada, o pessoal mais novo, é um pouco mais difícil de cair no conto do vigário. 2000 para frente aí. Já é mais complexo. Hoje, quais seriam as 3 principais ações positivas para melhorar a relação entre o consumidor e o fornecedor? Temos mais 1 minuto para vocês começarem a responder e a gente continua no próximo bloco. Hoje, quais seriam as 3 principais ações positivas para melhorar a relação entre consumidor e fornecedor? Eu acho que essa que nós estamos fazendo aqui é uma ação muito positiva. Porque consumidor, quanto mais informado, ele mais capacitado está para poder se defender. Para se defender. Nós começamos a ter bastante direito, então. Sim, e eu acho que assim, essa transmissão do que é o direito do consumidor numa linguagem que seja acessível, né? Porque não adianta a gente ficar falando de direito do consumidor numa linguagem distante, né? Uma linguagem complexa, um juridiquês... Vício redibitório. Como que é? Exatamente. Como é que é? Vai falar em vício... E o ouvinte não vai ter a percepção do que é de verdade, que ele tem que tomar cuidado. Então, eu quero saber essa palavra depois do intervalo comercial. Exatamente. Google nele. Já que são as 3, a minha é essa. Agora... Uma importante é a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei 3.514 de 2015, que é a atualização do Código de Defesa do Consumidor para o comércio eletrônico. Né? O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Está sendo discutido Está sendo discutido e já está aprovado no Congresso, no Senado Federal, desde 2015 e parado na Câmara. Então a Câmara tem que aprovar isso. Eu quero botar esse assunto. Eu queria falar uma coisa. No sentido, no segmento de postos de combustíveis, que é um problema nacional, alertar as pessoas, os consumidores, de sempre acompanhar o abastecimento. As pessoas têm o hábito de chegar no posto, como se todo mundo está com pressa nessa vida agora, e vai direto para a conveniência, vai direto para o caixa pagar. Eu pediria que tivesse paciência e acompanhasse o abastecimento. Verificar se os marcadores da bomba partem do zero, se tem um selo holográfico do Inmetro que está aprovando o equipamento e exigir a nota fiscal, que vai ser só garantia depois para qualquer questionamento. Se tiver uma adulteração de combustível, causar um dano para o carro, ou se não tiver a quantidade correta, é importante exigir a nota fiscal. Não é por causa de imposto, não. É uma garantia para o consumidor poder se defender. Muito bem. Estamos saindo para um breve intervalo comercial. Voltaremos daqui a pouquinho com Marcelo Trautem, Flávio Henrique, Caetano de Paula Maimone e Anderson de Azevedo discutindo sobre o direito e deveres do consumidor nesta Semana do Consumidor. A gente já volta.
Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos de volta, findando hoje a Semana do Consumidor. Finda hoje, né? Então, nós estávamos conversando agora a respeito de uma lei que está tramitando, o Flávio tinha comentado, em Brasília há muito tempo. Novamente, que lei é essa? O Código de Defesa do Consumidor precisa ser atualizado. É uma lei para atualizar o Código de Defesa do Consumidor nas relações do consumidor com o comércio eletrônico. Nas áreas justamente com a internet, todos esses problemas que nós estamos conversando, que a gente falava há pouco, para que tenha uma maior proteção nesse segmento também. Porque em 90, quando o código foi feito, não tinha comércio eletrônico, né? A gente comprava presencialmente, era muito menos presente a própria internet, quanto mais um consumo pela internet. Então precisa ser atualizado e é só colocar para votar, né? Já está na Câmara dos Deputados. Há pouco tempo lá parado, né? Pois, já desde 2015. Não, mas é interessante que a gente passou por pandemia, né? Que se potencializou demais. Eu estava vendo uns números, Marcão, e entre 2021 e 2022, nós tivemos aí um aumento de pelo menos 12% a 15% de faturamento só por conta do comércio eletrônico. O ano passado teve 170 bilhões de reais foram comercializados por e-commerce. E a gente não tem evolução disso porque, de fato, não vai interessar as grandes plataformas. Porque esse projeto, ele passa a exigir de grandes plataformas de comercialização, coloca responsabilidade solidária para esses intermediários, né, que fazem... Explica o que é essa responsabilidade solidária. Ah, boa. Você quer meter um juridiquês agora? Ô, Priscila, antes disso aí, por gentileza, o nosso cafezinho. Carteirada. A Priscila não é pra fazer entrega de cafezinho, não, cara. Ela é nossa produtora. Ela só vai entrar aqui. Pela gentileza. Pela gentileza, toma seu café. Muito obrigado, Priscila. A Priscila pegou no pé desses nossos convidados o tempo todo, né, Priscila? É demais. A Priscila bate escanteio e cabeceia aqui. Cara. E a Pri vai buscar os caras em casa, os caras não aparecerem na hora aqui, né, Priscila? Obrigado, Priscila. Obrigado. Ela faz acontecer. Faz acontecer. Grande Priscila. Ela e o Samuca aqui, cara. Eles dão conta do recado pra gente fazer essa produção. Deixa eu fazer uma pergunta e voltar nisso que você falou pra não ter tanta parte técnica. Boa. Eu compro pela internet.
Tá, e aí o produto não vem do jeito que eu quero, vem curto, principalmente produtos da China, cara. Cara, são lindos na hora que você vê na internet. Rapaz, o primeiro banho que você dá naquilo, não precisa nem chover, aquele negócio encurtou, ou o aparelho não funciona. Deforma. Eu reclamo pra quem? Pois é, e é justamente isso que o código precisa atualizar, porque de quem você está comprando, né? Você entra num portal, mas o portal ele não é o vendedor. Ele é o intermediário entre o vendedor de fato e o próprio consumidor. Com a responsabilidade solidária que eu falei agora, é isso, é você colocar o próprio vendedor e também o portal que está fazendo a intermediação, né, como responsáveis por esses danos. Todo mundo que participa do negócio tem parte de responsabilidade. Não recebi o produto, então qualquer um que você teve relação, você vai lá e pede para ele. Isso, o código teve uma atualização na lei do superendividamento. Não recebeu o produto veio com um problema, ou uma inexecução do serviço, uma pintura que não está legal na sua casa, e você não consegue receber de volta do prestador de serviço, ou você pagou parcelado no cartão de crédito. A administradora de cartão de crédito, você pode acionar a administradora e falar, cancela aquela compra minha, porque hoje o Código de Defesa do Consumidor permite isso, a partir de 2021. Então também tem avanço nessa área aí. Mas tem muita gente que vive disso, não tem? Vixe. Tem muita gente que o produto não tá tão ruim assim, consome aquela história, comeu um pedaço de pizza e fala assim, eu não quero o restinho. Comeu metade, mas... Não, pegou aquela roupa... Não veio o sabor que eu pedi. Exatamente. Não. Eu sei de muita gente que... Roupa, o cara vai na loja, não é? Faz de tudo, ele toma um banho, não passa desodorante nenhum, né? Dá uma ajeitada, sai com aquela roupa, depois chega no dia seguinte... Nessa boutique... A mulher falou pra mim que são mulheres que fazem isso. Eu não tenho notícia de homens porque eu não perguntei isso. Por coincidência, foi numa loja de uma amiga minha de roupa feminina. Ela falou, tem muita madame que passa por aqui, você entendeu? Usa a roupa numa festa, não suja, fala, mas apertou demais, eu não quero. Não ficou bem. Não ficou bem. Mas as redes sociais às vezes denunciam. Eu conheci um advogado, conheço o advogado, não vou citar o nome, porque senão vou ser processado, né? Ele fazia isso com carro. Ele passava para fazer um test drive com carro, mas carro não adesivado, e ia visitar cliente com um carro novo. Ele estava toda semana visitando cliente com um carro novo. Olha aí que boa ideia! Meu Deus! Um mau exemplo, hein? Deve estar ouvindo a gente. Um advogado, né? Um advogado fazendo isso. Ele deve estar escutando a gente, pessoal. Não pode. Mas aí é importante a gente lembrar de um grande... O Código de Defesa do Consumidor tem direitos para o consumidor aos montes, mas tem um grande dever para ele, a boa-fé. Quando é princípio do direito do consumidor, a boa-fé tanto do fornecedor quanto do consumidor. Então a boa-fé é fundamental nas relações de consumo. E é um ciclo vicioso, né? Porque o consumidor, o fornecedor e o consumidor estando agindo de má fé, isso vai gerar problema, né? E aí cai eventualmente, né, em profissionais do direito que não têm escrúpulos e promovem ações que não têm fundamentos, e isso vai entupindo o Poder Judiciário vai precarizando as decisões, quer dizer, vai gerando um ciclo pernicioso e vicioso o tempo todo. É muito comum a gente ouvir que o Poder Judiciário é lento em diversos tipos de demanda. É assim também nos processos envolvendo o consumidor? Ou é mais rápido? Olha, a gente não pode também associar rapidez à eficiência, né? Isso processo lento, às vezes é um processo necessário para ser lento. Não precisa de uma perícia do IPEM, quando precisa de uma manifestação dos órgãos de assessoria, é necessário que o processo seja mais lento. A gente fica pensando, rapidez é qualidade, nós precisamos de um judiciário rápido. Isso é muito relativo, né? Às vezes o judiciário tem que ser rápido e ele está preparado para ser rápido, mas as pessoas que estão atuando no Poder Judiciário não ajudam nesse sentido. A gente vê lá as audiências de conciliação. Você chama bancos, operadores de telefonia para conciliar, eles não vêm com possibilidade de conciliar, eles não querem conciliar. Então, a gente não pode reputar... Eles querem ganhar tempo. A gente não pode reputar sobre o judiciário toda essa responsabilidade. E aí vem isso que eu acabei de falar, Marcão. Quanto mais processos a gente coloca no Poder Judiciário, mas a gente vai dificultando a ação qualitativa do Poder Judiciário. Então ele vai recebendo aquele monte de demanda, ele tem que dar conta daquilo, o juiz ele tem que julgar a causa. E às vezes a gente só fica apontando o dedo do Poder Judiciário, você é lento, mas qual o contributo que os profissionais do direito dão para uma justiça eficiente e célere, né? E parte hoje ele é mais rápido hoje até pela internet, né, do que já foi o judiciário, mas muito da nossa sensação de demora nós hoje somos imediatistas, porque está tudo muito rápido, muito fácil, né? E o processo, ele é um processo, né? Demora um pouco mesmo. É um processo. Ô Marcelo, táxi ainda? Tem muito problema, muita reclamação? Qual é o trabalho assunto pertinente. O que tem a ver o IPEM com os taxistas?
Foi pertinente a sua colocação, Marcão, que justamente nessa semana estamos negociando, o prefeito Marcelo Bellinati acabou de dar um aumento nas tarifas, né, bandeira 1, bandeira 2, hora parada, e nós estamos organizando no IPEM aqui de Londrina para fazer a verificação de todos os taxímetros de Londrina. São cerca de 280, mais ou menos, que estão ativos, e estamos negociando com o sindicato dos taxistas e com a direção do IPEM Metro, e eu acho que mais ou menos daqui uns 30, 40 dias vão estar fazendo essa verificação. A gente verifica, Marcão, nós temos uma pista lá na sede do IPEM, lá no Conjunto Lindói, no Parque Tecnológico Francisco Ciar, em que está demarcado todas as posições que tem que ser ajustada ao taxímetro, ou seja, a bandeira 1 tem, vou dar um chute aqui, 820 metros, a bandeira 2, 860, a hora parada é 1 minuto e ele tem que marcar corretamente aquele valor. Então, são verificados vários aspectos do taxímetro, né? A gente corre a pista, que a gente chama de correr a pista, para ver se as medições estão corretas. E há uma tolerância de 17 metros para cima, 17 metros para baixo. Enfim, ficando dentro dessa tolerância, o taxímetro é aprovado. E primeiro ele passa por uma firma de manutenção, que troca o chip, porque agora vai mudar o valor da tarifa aqui em Londrina. Vai aumentar. Depois de 6 anos sem aumento, por conta de tudo, da pandemia, por conta do advento do Uber e dos outros aplicativos que colocaram uma concorrência desleal em cima dos taxistas, e isso tem que ser falado, porque eu não acho justo o que acontece, que o taxista tem que pagar os impostos, tarifa, CMTU, e metro, e um monte de coisa, enquanto que o Uber não tem nada disso, né? Então é uma concorrência desleal. O taxista tinha que ser protegido, e não é, né, nesse país, infelizmente. Então, há uma sobrecarga sobre eles e é uma concorrência desleal com os aplicativos. Então, os taxistas estão sofrendo muito aqui em Londrina, e não só em Londrina, como no país. Você citou Londrina e você citou os taxistas. Também sou do tempo que a gente era transportado apenas pelos taxistas, né? Eles vieram se reciclando e eles precisam também cada vez mais se reciclar, porque aí alguns pararam no tempo e aí vieram a jovem ferramenta chamada Uber. Eles estão também se adaptando, estão se modernizando, carros melhores, equipamentos melhores, até o próprio taxímetro, então ele está sendo verificado para dar uma resposta melhor para o consumidor. Sem dúvida. Para que o consumidor também não pague mais daquilo que é devido, né? Então, a gente faz essas verificações, aí é colocado um selo que está aprovado o taxímetro, e um lacre também do Inmetro, que não permite que ele seja manipulado, seja adulterado para cobrar mais do consumidor, né? Já no caso dos aplicativos não tem essa fiscalização, não tem nada, eles estão liberados. E outra coisa, é um carro que eu acho que, pelo menos em Londrina, deveria ter uma lei que deixasse eles caracterizados, para você de fora, você saber que aquele é um carro de aluguel, que é um carro que está fazendo transporte de pessoas. Os Uber serem identificados. Exatamente, como os taxistas são obrigados a ser identificados, os Uber estão, no mínimo, isso, para dar mais segurança para quem está contratando o serviço. Eu acredito que seria efetivo que tivesse uma regulamentação em cima dos aplicativos, não só do Uber, de todos, para que tivesse uma concorrência mais leal, mais parcial com relação aos outros meios de... Até pensando e comentando sobre o direito do consumidor, para você como consumidor saber que aquele carro, não é para transportar passageiros. Ô Marcelo, vamos falar sobre o laboratório têxtil. Cara, Londrina tem uma referência nacional. O que é o laboratório têxtil aqui em Londrina? O laboratório têxtil é o único laboratório do país, público, credenciado pela norma de certificação ISO/IEC 17025, que é a norma que rege a qualidade, a certificação que o laboratório é top, que faz os ensaios e tem credibilidade, né? Então, esse é um projeto original aqui de Londrina, é uma parceria da UEL, do Sebrae, da Associação Comercial e Industrial de Londrina, da Sociedade Rural, uma parceria grande entre a Prefeitura, no passado, que foi um projeto nosso aqui de Londrina, e que nós fizemos uma pesquisa em 20 municípios da região norte do Paraná, para saber qual é o laboratório que a região necessitava, que o Inmetro colocasse aqui em Londrina. Nós íamos construir a sede, onde estamos hoje instalados no Parque Tecnológico Francisco Ciar, uma sede moderna, de 1.800 metros, com diversos laboratórios, mas o principal é esse laboratório têxtil, que faz a verificação
dos têxteis no país. Por exemplo, você compra uma toalha, uma camisa, um biquíni, um boné, eles são testados aqui no nosso laboratório. Está escrito assim na etiqueta, algodão. Nós vamos verificar se tem o 100% de algodão, se não tem um poliéster, se tem uma fibra artificial, que pode causar uma alergia. Tanto pela qualidade ou alergia. E outra coisa, pode ter um golpe financeiro. Você coloca uma fibra de menor valor, artificial, e vende como boa. E vende como fibra natural, como algodão, por exemplo. É o gato por lebre, né? É o gato por lebre. E esse laboratório é importante, atende o país todo e até países aqui da América do Sul. Que legal, laboratório têxtil único do Brasil aqui em Londrina, e muita gente não sabe, mas a gente vai voltar a esse assunto daqui a pouquinho, após nosso breve intervalo comercial. Eu estou falando com Anderson de Azevedo, Flávio Maimone e Marcelo Trautin. O assunto é direito do consumidor e a gente já volta. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD.
muito bem. Estamos de volta e nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante que são as leis do consumidor voltadas para a proteção de dados. LGPD, que é uma sigla que as pessoas confundem, é uma sigla que as pessoas não entendem, e aí você tá 24 horas ligado no celular, ligado na telecomunicação, ligado na internet, e você não sabe se você tá sendo vistoriado, pesquisado, volta e meia, todo mundo fala assim, ó, monitorado. Olha, não fala perto do celular que eles escutam. Antigamente era mito, hoje é real. Antigamente, sério. Ah, meu Deus, eu tava falando sobre Portugal e apareceu aqui no meu celular. Viagem, não é? E aí, amigo, LGPD, o que significa? Sabemos, mas eu quero que o meu público que está ouvindo e assistindo saiba também. Vamos explicar sobre o que é isso e quais são os nossos direitos e deveres. Maravilha. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Justamente por isso. O que a gente vai lá e dá o ok naqueles cookies? Para ter um cookie? É um biscoito, né? É aquilo que a gente faz, eles fazem... Se eu começar a falar cookies aqui vai ficar complicado, porque daí tem vários cookies, né? É a forma deles captarem as nossas informações. Então, a captação das nossas informações de navegação, eles chamaram de cookie. Então, vai lá e tem aquele que é essencial para não ficar craqueirando, para nossa navegação não ficar parando, para ela ser ágil. Mas quando você compra um celular, tem um dispositivo que você fala não, se você quiser. Exatamente. É isso. E aí tem... Quando a gente vai colocar lá... Se a gente só colocar ok... Comprei um celular novo. Aí coloquei ok pra tudo. Aí a meia caixinha, principalmente esse iPhone, você acha a caixinha linda. Você se preocupa com a caixinha. Aí já era. Ó, você acha a caixinha bonita, a cor bonita, a capinha bonita, a proteção e tal. Na hora que você abre... Aí você leva no lugar, se você não souber, tá bom. A partir desse momento, o que você tem que fazer para o seu celular não te escutar? Configurar num local de confiança para que seja bloqueado tudo que é a informação que você não queira que vá parar na mão errada. A LGPD é para isso. É para falar assim, o que eu quero que seja público e o que eu quero que seja meu. Que eu não quero que os outros saibam. Então a gente vai escolher aquilo que a gente torna público, aquilo que a gente não torna público. Se eu citar o que você está falando agora aqui no meu celular, se eu não falar mal de você, mas se eu te citar, eu posso te citar colocando teu nome, se eu não colocar teu nome e roubar um texto seu? Aí envolve outras leis ainda, né? Mas não pode, não. A gente tem que fazer o quê? Isso seria um plágio, alguma outra coisa. Que a gente tem que fazer. Autorização, né? Exato. É só citar a fonte, né? Eu achei alguma coisa na internet do Flávio, vou lá, cito a fonte. Escreve a fonte. Eu achei que o tambor de gás tá meio pesado tal. Quem escreveu foi o Marcelo Trotto no Impenso. Eu coloco ali sem citar a fonte. Aí. Até crime. Você sabe que dentro da tecnologia agora surgiu um negócio novo que é o chat GPT. Sim. E é interessante porque a inteligência artificial ela está evoluindo, ela está aprendendo, assustadoramente. Assustadoramente. E agora no meio acadêmico, por exemplo, né, os alunos estão utilizando para responder trabalhos, para fazer até TCCs e dissertação de mestrado, infelizmente. Explica um pouquinho mais. É uma ferramenta, não é, que foi disponibilizada no mercado, que você coloca lá nela assim, tipo assim, é um passeio pela Amazônia junto com a minha família e eu quero saber sobre os pássaros. Descreve para mim os pássaros da Amazônia no verão e que eu vou poder, vamos dizer, passear com a minha família sem ser prejudicado. Aí vem lá um texto exatamente, mas os dados são até 2021, se eu não me engano. Os dados... faz uma redação para você. Ela escreve sozinha uma redação para você. Eu gostaria de saber sobre as pirâmides do Egito e em que horário que eu posso visitá-las e se isso é interessante num projeto turístico. Ela descreve tudo para você. Ou seja, faz o papel que seria de um copy, faz o papel de uma redatora. Enfim, esta ferramenta também, é o que você ia comentar, ela passa por um processo de verificação também? A gente pode usar essa ferramenta? E o que está acontecendo? Não passa por um processo de verificação. A inteligência artificial ela vai nas fontes que estão disponíveis na internet. E ela diz que ela é a fonte. Ela é a fonte. Eu sou a fonte, mas ela capta a informação de outros, né? Então não tem nenhuma citação de absolutamente nada. Não tem nenhum crédito. Nenhum crédito. Não. Ela busca na internet, em qualquer lugar da internet, a informação. Ela é importante, por exemplo, para auxiliar os profissionais do direito, vamos falar assim, no direito do consumidor, né? Algumas informações técnicas, por exemplo, do IPI Metro que eu não tenho enquanto profissional do direito, que são técnicas, né? Se a gente consulta, ela vai, busca essas informações na internet e traz pra gente. E já facilita, né? De uma certa forma. Facilita, até para entender, por exemplo, se é caso, se não é caso. Mas ela não vai citar número de lei, ela não faz citação de onde ela está tirando aquela informação. Então, há sempre necessidade de uma verificação. Eu acho que assim, o tratamento que deve ser dado é olhar, buscar e depois conferir.
Porque ela pode facilitar num texto, mas a verificação mais a fundo você tem que fazer na própria internet. Tem que ter uma responsabilidade de quem está utilizando, né? Também, né? Muito bem. A lei de proteção de dados, ela é abrangente o suficiente para eu me sentir protegido? Ela é se eu souber usar, né? Ela dá mecanismos até na minha relação de trabalho. Então, eu vou lá e dou meus dados para o meu empregador, ele vai proteger isso? Não vai. Mas focando no consumidor. O que eu faço que esses dias teve vazamento de dados de uma empresa pública, né, dos Correios, um grande vazamento de dados. Então, o que isso quer dizer? Que alguém vazou o CPF, vazou os dados e te deixou vulnerável, exposto para clonarem seu celular, para abrirem conta com seu nome, porque seus documentos hoje se abre conta com verificação facial, né? Vai lá, reconheceu o facial, fez um reconhecimento facial, abriu uma conta, fez um empréstimo. E muitos empréstimos têm sido feitos assim pelo celular. Então, os dados pessoais nos protegem disso. Tá, mas como que você abriu essa conta? Vazou meus dados? De onde vazou? E se o fornecedor, aquele que presta serviço, te vendeu um empréstimo e não souber explicar como foi a captação desses dados, não protegeu esses dados adequadamente, ele é responsável. Ele vai te indenizar depois disso. É importante falar sobre isso. Eu acho que, Flávio, isso é fundamental. Os fornecedores, eles querem potencializar suas vendas, né, com a utilização da internet, mas eles não estão percebendo que há necessidade de tomar cuidado com isso. E assim, os advogados já estão utilizando essa fragilidade no processo de venda para responsabilizar os fornecedores. Então os advogados estão usando a LGPD para falar assim, olha, teve esse problema aqui no produto ou no serviço, houve um vazamento de dados, mas que cuidados você tem? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela agrava a situação do fornecedor, você que é lojista, empresário, comerciante. Todo mundo. Você, eu sou pequeno. Não, você está utilizando as redes sociais, você está utilizando um portal, um site para fazer a comercialização. Isso a gente está falando só do meio digital, que não é específico do meio digital, mas é muito mais grave. É necessário que os fornecedores tomem cautela, busquem, empresas especializadas para fazer certificação, para fazer testes de segurança do ambiente onde eles estão vendendo, porque os advogados estão utilizando agora essa fragilidade você não tomou cuidado, você não está certificado, você não tem nenhuma medida de segurança para poder fazer a venda pelas redes sociais, você vai ser responsabilizado. E até antes da lei, a gente passou daquela publicidade que era uma publicidade geral, que ainda existe, claro, ela é importante, e começou com aquela publicidade dirigida. Eu abro meu celular e tem uma publicidade para mim. Como que eles fazem isso? Captando nossas informações. A gente falou de Portugal, aparece lá uma viagem para Portugal. Facebook, então, né? Aí é aquela... Nossa, mas... pesquisei alguma coisa no Google ou qualquer lugar, o preço de um tênis, vai aparecer toda hora aquilo. Então aquela publicidade tudo dirigida que você abre pra depois, você. Fica jogando na sua cara lá, viagem para Caribe. Você fala, nossa, que coincidência, rapaz. Eu posso denunciar, eu posso lá, banco, plano de saúde. Eu não quero. Até um primeiro direito que a gente pode ter é justamente esse. A gente fala assim, banco, quais dados você tem meu? Como você conseguiu? Com qual base legal que você tem? Quem te passou, para quem se transferiu? E eles são obrigados a responder. Então, quem faz isso? Você? O próprio titular de dados pessoais, a pessoa natural. Então eu vou lá e falo, eu quero o banco, quero meus dados aí, pode me dar. Essa semana eu recebi de uma aluna uma mensagem printando a tela de uma empresa que comercializa uma universidade, né, um grande grupo, que ela fica insistentemente entrando em contato com ela, querendo vender curso de pós-graduação. Ela falou assim, mas como que você entrou em contato comigo? E foi justamente essa informação que o Flávio deu que eu orientei. Falei, olha, notifique para que ela informe de onde ela conseguiu essas informações e que ela pare imediatamente de fazer esses contatos com você. Isso chegou pelo quê? Pelo WhatsApp? WhatsApp. Essa empresa... O mais comum é pelo e-mail. Para mim, pelo menos. Spam é um dos... Aquele projeto de lei vai regulamentar o spam. Aquele projeto de lei que a Câmara precisa aprovar. Aquele projeto vai ajudar isso. Porque o e-mail eu abro cada vez menos. E exige não, né? Eu peço pros meus amigos, manda tudo pelo WhatsApp pra mim. Direto não mesmo. Manda pelo WhatsApp que eu sou mais rápido. Eu até acho que o WhatsApp logo vai cobrar isso nosso. Esse negócio de graça tá muita moleza no WhatsApp. Porque não é de graça. Hã? A gente pensa que é de graça, mas os nossos dados pessoais, as nossas informações valem muito. E elas são comercializadas. Sim, é o cookie. Exatamente. É o cookie. Eu já autorizei ele fazer isso. Ele vê as nossas preferências de gasto, as preferências de consumo. Marcelo,
Marcelo, o IPEM pega no pé dos donos das montadoras, o pessoal de celular, da indústria. Como é que a gente pode? Se deu problema no meu celular, alguma coisa, eu falo, IPEM, não, nesse aspecto não. O Inmetro é focado na segurança. Então, por exemplo, um preservativo, um extintor, um material elétrico, um pneu. O preservativo é o seguinte, eu comprei uma camisinha, estourou, eu procuro Inmetro? Teve recall, viu? Anvisa. Teve recall de preservativo. Já teve? Já teve. Falou assim, se você comprou desse lote, devolva que tá falhando. Mas você tem que levar a amostra que falhou? Não. Não, mas é o direito do consumidor. Não. É o seguinte, vai chegar uns negócios pra você diferentes lá na parte do Inmetro, né? Como diria o saudoso Oswaldo Militão, que o Inmetro precisava parar de ficar medindo preservativo, tinha coisa mais importante para fazer. Entendi. Na verdade, nós não medimos os preservativos, nós testamos para ver se ele tem a capacidade e a resistência, né? Para que ele seja apto a ser comercializado no país. Agora, quem abrange mais, que cuida mais dessa área é a Anvisa. A Anvisa que autoriza ou não autoriza e retira do mercado. Nós simplesmente testamos para ver se ele tem a capacidade. Mas, ô Marcelo, no celular, a bateria, se ela... A bateria, sim. Bateria porque é um aparelho que daí é a Anatel e o Inmetro. Em parceria os dois. Exatamente. Se você tiver começar a sair fumaça da bateria, tiver problema... Joga longe, joga fora. E nunca use o aparelho carregando na tomada, pelo amor de Deus. Ô Marcelo, deixa eu fazer uma Usar o aparelho celular carregando na fonte de energia. Ah, você tá brincando. Não usa. Ou você usa ou você carrega. Então, se estiver carregando, tira para falar no telefone. Exatamente. Você tem risco de descarga elétrica natural, raios, e também de uma ocorrência, uma descarga de um transformador, algum problema na sua casa de energia. E ele vai transferir, vai potencializar, pode ser uma bomba, ou aquele celular ali queimar. Ô Marcelo, qual o utensílio doméstico que dá mais problema e o IPEM tem que ir lá testar? Tinha um quadro no Fantástico, eu achava fantástico, cara. Levava aquela gigangueira toda, o Inmetro. Eu apareci há 25 anos atrás, eu apareci com papel higiênico. O maior erro foi de uma empresa aqui de Apucarana, e nós identificamos aqui em Londrina, eu trabalhava nesse setor de pré-medidos, e o papel higiênico naquela ocasião era padronizado, só podia ser feito com 40 metros. Bons tempos, hoje 20 metros, hoje é sacanagem. 20, 30 metros, né? Acabou a padronização, infelizmente, né? Um dano para a sociedade brasileira, né? Por conta do Mercosul, o Brasil teve que revogar diversas portarias que já estavam no patamar dos Estados Unidos, da Alemanha, Japão, que era tudo padronizado e que nesses países são. E como a Argentina, Uruguai, Paraguai não tinha esse progresso nas indústrias dele, o Brasil teve que revogar portarias para que esses produtos pudessem entrar no país. Entendi. E aí um empresário brasileiro esperto, malandro, se aproveitou desse advento e começou a diminuir as quantidades, fizeram um aumento que eu chamo aumento ao contrário. Ao invés de aumentar o valor do produto, eles diminuem a quantidade. E isso começou em 2001. Mas tem muito produto assim. E contaminou toda a indústria. Antes era só na indústria de produtos de limpeza. Hoje está em todos os produtos. Cerveja, doce. Eu lembro. Biscoito. A gente comprava uma caixinha, não vou citar nomes, e tinha lá, você fala, nossa, bastante por esse valor. Agora você pega tudo plástico. É impressionante. Nada dentro, só vento. E um puto golpe de marketing que acontece? As embalagens continuam coloridas, bonita, grandona, só que eles vão reduzindo. O biscoito tinha 200 gramas, passou para 180, 160. Hoje o mesmo biscoito tá com 120. Barra de chocolate. Porém, o preço continua o mesmo. Então é um aumento ao contrário, cria uma ilusão para o consumidor. Entendi. Isso apareceu no Fantástico papel higiênico. O que aconteceu? Nós encontramos um papel higiênico aqui que naquela ocasião deveria ter 40 metros e ele estava com 34 metros, faltava 6 metros. Era uma indústria aqui de Apucarana. Por conta disso, desse erro tão grande, e era mais ou menos que numa época dessa, Semana do Consumidor, e a Rede Globo estava acompanhando o trabalho, como sempre acompanho o trabalho do Inmetro, que são essas operações sazonais, de Páscoa, enfim. E nessa ocasião era a defesa do consumidor, nós estávamos fazendo de materiais de limpeza. E esse papel higiênico, coletamos todas as marcas de papel higiênico da região, esse deu 6 metros a menos em cada rolo, de média. E esse foi o maior erro que foi encontrado nesse segmento de papel higiênico. E aí o pessoal de Londrina se interessou, foi fazer uma reportagem aqui no nosso laboratório, acompanhou a medição e aí fez uma entrevista comigo, eu apareci no Fantástico, falando desse erro, né? A família falou, não, Marcelo, veio lá de Cambará. Aquele gordinho lá, tá famoso. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, entrevistar o Marcelo, desculpa aí.
Para reclamar, o Procon, o Inmetro tem comunicação, tem um canal direto para o Inmetro para fazer esse tipo de reclamação? Olha, é assim, o Procon quando recebe alguma uma denúncia que é relativa, pertinente à área do IPEM, ele repassa para o IPEM. E o IPEM da mesma forma, nós repassamos, tem muita denúncia para nós que chega, por exemplo, com relação à qualidade do combustível, com relação à sonegação e outros aspectos. Aí a gente repassa para a ANP, para a Receita Estadual, Receita Federal. Mas o canal qual é? Telefone ou internet? Tem ouvidoria e tem o 0800 645 0102, que o consumidor pode recorrer, ou ligar aqui para a Regional de Londrina também, que é o 3321 3377. E na internet nós temos canal de Facebook, Instagram, e a própria ouvidoria do Estado e do Inmetro também. São vários canais. Maravilha. Legal. Muito bem, muito bem. Nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial para finalizações, principalmente como é que eu estou me sentindo, sim ou não, lesado, e como é que eu faço para entrar em contato com os órgãos competentes para me defender. A gente já volta. Don't try to act like you don't know who we be, nigga. We in the club all the time, so pop off. Shady aftermath. You can find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on bill. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like a million, you get plenty of groupie love. But homie, ain't nothing changed, bros down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man, roll them trees up. Bro, and watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shots, but I don't walk with a limp. In the hood, in the lady saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, for sure, they tell you I'm local. The plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the... Muito bem, muito bem. Para o nosso último bloco, nossa despedida, mas antes disso, informação ao nosso consumidor. Flávio, direito do consumidor. O que eu faço? O que eu não faço? Aonde eu recorro? Aonde eu peço socorro?
Primeiro, Marcão, a gente tem que começar a ter um hábito mais de pesquisar preço, pesquisar a qualidade. Não só pesquisa pela internet, mas também presencialmente. Gastar um pouco de tempo disso para melhorar nosso orçamento doméstico, senão a gente vai ficar se endividando demais. Então, esse é um ponto importante. E sempre exigir o que o Marcelo falou em outro bloco, nota fiscal. A gente fala, não precisa. Precisa sim, é a garantia do produto, da origem, do destino. A gente tem que ter isso. Deu qualquer problema, entre em contato com a empresa. Muitas vezes a empresa tem o canal e ela pode resolver aquele problema que foi criado diretamente, não precisa nem fazer nada. Não resolveu? Vai pro Procon. Procura por advogado de sua confiança, denuncia nos órgãos de defesa do consumidor e aí não tem que exigir direito, né? Não pode deixar para lá não. A gente tem que abandonar a cultura do deixa para lá e fazer a nossa cidadania. Marcelo Trautem. Eu acredito que o consumidor precisa ficar bastante atento assim, nas ofertas milagrosas, sabe? Quando você tem a oferta de um tênis, de uma televisão, de um celular muito barato, desconfie, né? Vai certificar, como disse o Dr. Flávio, checar as informações, procurar ver. Milagre é só Deus que faz, tá? Então, quando a promessa é demais, o desconto é demais, desconfie, tá? Porque tem muito picareta, né? Tem empresas sérias, mas tem muito picareta nesses negócios que se aproveita da boa fé do consumidor e que vai focado em menor preço e não foca na qualidade e na segurança do que ele está adquirindo. Então, verificar se os produtos que têm que ser certificados pelo Inmetro tem a certificação, tem a logomarca do Inmetro, se ele está certificado, né? Esse palpite que eu dei a respeito do verificar as bombas de combustíveis, né? Que é um ponto nevrálgico aqui em Londrina e no Brasil, que tem muita adulteração. Então, você verifica, acompanha o abastecimento, né? Exija a nota fiscal, que vai ser sua garantia depois para qualquer questionamento e para uma indenização futura, se houver um prejuízo para o consumidor, né? Eu acredito que é isso, alerta, fica atento. É isso. E aí, amigo? A minha dica aí é utilizar os mecanismos alternativos, né, chamados agora mecanismos adequados de solução de conflitos. Conflitos na relação de consumo a gente sempre vai ter, né? Como eu mencionei no começo, a massificação da disponibilização de produtos e serviços no mercado gera, indubitavelmente vai gerar conflitos. Mas existem mecanismos mais simples, né? Hoje existem muitas plataformas digitais que aproximam o consumidor envolvido em conflito com o fornecedor, né? Reclamem aqui, plataformas como essa, por exemplo, muitas vezes têm mais respeito do fornecedor do que uma ação judicial. Hoje nós temos uma plataforma importantíssima que é consumidor.gov.br. Quando nós entramos e fazemos a nossa reclamação, eles recebem uma notificação digital e eles procuram, os fornecedores que são mais estruturados, procuram dar atenção a isso. E o consumidor, como o Dr. Flávio mencionou agora, utilizando essas plataformas, e são várias em diversos segmentos, utilizando essas plataformas, o consumidor às vezes consegue resolver o seu problema com a atenção adequada e necessária do fornecedor e de forma eficiente e célere. Portanto, o consumidor primeiro busca resolver com o próprio fornecedor, como o Flávio mencionou. Não conseguiu? Procure saber aí se existe alguma plataforma que pode aproximar, e aí se não der, obviamente, tem que buscar o Poder Judiciário para resolver, porque vai ser a última instância de solução. Para a gente zerar nosso assunto, os planos de saúde estão dando muito trabalho ainda? Vixe, então sim, como infelizmente. Sempre. Como sempre, né? Então. Quais são os grandes problemas? Flávio? Eu acredito que o mais grave é a negativa abusiva com base... Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de catarata. Eles falam assim, não, beleza, está autorizada a cirurgia de catarata, mas não autoriza a lente, o material que é inerente ao ato cirúrgico. Entendi. Ou você vai fazer a cirurgia para colocar um implante coclear, que é para você conseguir ouvir. Então, uma pessoa que é surda vai lá e faz a instalação disso. Autoriza o implante, a cirurgia está coberta, aí esse aparelhinho não. Quanto custa o aparelho? 180 mil. Eu falo, não, mas isso inviabiliza. Não tem como você não cumprir também isso, não cobrir isso. Então, essa cultura ainda de negativas abusivas, ela é terrível e lesa o consumidor na hora que ele mais... procedimentos também, né? Muita restrição de procedimentos. Então, o plano de saúde está lá disponível para a realização de exames e procedimentos. Só que tudo isso é muito segmentado, né? E o plano de saúde cria essas restrições, como os seguros, né? Também. O médico pede lá uma cirurgia
por vídeo. O plano autoriza não por vídeo, mas aquela invasiva aberta. Mas é pior. Nós estamos com o telefone do nosso WhatsApp no ar. Para que você está assistindo, você está vendo. Para que você está apenas ouvindo, é o 99994 1110. 99994 1110. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter perguntas, que você vai ter suas inquietações. Eu faço questão de recebê-las pelo WhatsApp e passar aos meus amigos aqui, que são experientes. Estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. Ficaríamos aqui durante muito tempo, porque os assuntos são pertinentes, mas melhor do que isso, vocês são pessoas generosas, inteligentes, amigos, vocês três já se conhecem há muito tempo, né? Se respeitam nas suas profissões, e nós estamos aqui, cidadãos de bem. É verdade, cara, sabia? Cidadão de bem, prestando serviço à coletividade e usando essa plataforma da Pai Querer, com mais de 66 anos de tradição, prestando serviço à comunidade. Então, eu estou muito feliz, nesse momento, de poder conversar com vocês, viu? Porque isso é muito importante para todos nós. Eu queria deixar mais mensagens ainda a respeito do direito do consumidor. Então, nós estamos cada vez mais embasados. Nós temos leis transitando no Senado Federal que logo vai deixar a gente ainda um pouco mais protegido. Exato. Nós precisamos buscar os nossos direitos, né? Sem muito mimimi, porque tem muita gente que se aproveita disso. Nos Estados Unidos tem a indústria do direito, né? O cara vai no aeroporto, a mulher passa na frente, joga um pouquinho de água no chão, ele vem atrás, as câmeras estão filmando, ele escorrega, cai de costas e fala, aeroporto, se eu preciso agora andar no cadeira de roda. 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Better Call Saul. Doutores, os senhores sabem disso, né? Isso é real, não estou exagerando, Não, né? é real. Então existe o direito do cara pegar papel, panfleto, para tudo quanto é lado, ele fica olhando aquele panfleto tal, para ver se tem uma falha. É a indústria do direito errado que existe muito nos Estados Unidos. No Brasil, vocês são advogados, principalmente representando a OAB, vocês sabem disso também, existe. Fora isso, nós somos muito lesados com as grandes empresas, instituições bancárias, né, montadores de produtos, porque a gente tem que buscar verdadeiramente o nosso direito. Carro também deve dar muito problema, né, Marcelo? Né, veículo, pneu. Olha, no carro, né, o Inmetro também faz avaliações, né, faz no pneu individualmente, vidros e no carro em geral, mas o principal é nessa questão de segurança e no consumo de combustível, tanto que tem uma etiqueta do Inmetro, que é fixada nos veículos, que dá uma categoria, faixa A, faixa B, C, D, que são as classificações, né, de consumo, para o consumidor também tenha uma base de que tipo de automóvel ele está comprando e qual é o consumo que esse automóvel tem de desempenho. Né? A OAB está muito operante nisso. Vocês trabalham juntos na OAB, né? Sim, estamos na Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Direito do Consumidor, com essas atuações, inclusive coletivas, chamando outras instituições para um debate em conjunto para conseguirmos fortalecer o direito do consumidor. Sozinho, cada instituição tem um papel importante, mas unindo todas as instituições em prol da defesa do consumidor, todos ganhamos. Pessoal, mande os temas aí, viu, de nossos próximos podcasts. Se vocês acharem que esses 3 sujeitos, né, profissionais, forem importantes nesse podcast, a gente pode repetir semana que vem. Agora vai depender muito do nosso público que está nos assistindo. São quase 100 mil pessoas ouvindo, né? E aí, 9994-1110, você achou esse assunto interessante? Vamos voltar com esses nossos amigos aqui para a gente discutir um pouco mais. Peçam aí para a gente voltar, pessoal. Peçam pra verdade, gente. Né? Tem muita coisa que a gente não conversou aqui, principalmente sobre o Brasil.com, né? Porque é um puto no processo muito interessante, né, cara? É um projeto importante no Brasil, né? Sede em Brasília? Não, sou daqui de Londrina mesmo. Não, mas a sede. A sede sim. A sede do Instituto A sede do Instituto é lá em Brasília, mas opera no Brasil inteiro. Qual que é o trabalho dele? É um instituto acadêmico e científico, e político também, né? Então, toda a tramitação legislativa, inclusive desse projeto de lei 3.514, quem elaborou esse projeto foi o Brasilcom. Então, tem uma atuação bastante importante. Brasilcom. Amigos, estamos encerrando. Temos mais um minutinho. Mais uma vez, agradecer. Marcelo, a gente pode visitar o IPEM, que é bem curioso lá, que é bem bacana. Sim, com certeza. As portas estão abertas. É importante até que os meios de comunicação façam divulgação, que a gente tenha algumas mensagens de alerta para os consumidores, mostrar o trabalho do laboratório têxtil, enfim, laboratório de pré-medidos, são vários aspectos, né? Daqui uns dias a gente vai estar fazendo verificação também dos postos de combustíveis aqui em Londrina e também dos taxímetros, que é as nossas próximas operações agora. Atenção, posto de gasolina, vem aí, o IPEM e o Marcelo.
Londrina e região. Londrina e região. Muito bem, amigos, nós estamos indo embora. Tive o prazer de conversar com Flávio Henrique Caetano de Paula Maimone, doutorando e mestre em Direito na Universidade Estadual de Londrina, UEL. Anderson de Azevedo, advogado e professor de Direito do Consumidor, e Marcelo Trautin, diretor do IPEM e Metro, que começou ontem. 36 anos, o sujeito vai fazer 40 anos de Metro. Logo, logo tem uma plaquinha do Metro, né, cara? Plaquinha do Metro. Obrigado. Muito feliz em tê-los aqui. 9994-1110. Que assunto você quer para o próximo podcast aqui na Paiquerê? Amigos, até a semana que vem. Se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele há de querer. Até lá. Abraço. How they look? Okay. Because the only coin that I like is on the card, baby. How about your lip gloss? Throw your hands in the air if you's a fucking player. To all the honeys getting monies, playing fellas like dummies. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Similar to the Thriller in Manila. Honeys call me bigger, the condom filler. Whether it's stiff tongue or stiff dick, Biggie squeeze it to make shit fit. Now check this shit, I got the pack of Rough Riders in the back of the Pathfinder. You know the epilogue by James Todd Smith. I get swift with the lyrical gift. Hit you with the dick, make your kidney shift. Here we go, but I'm not domino. I got the funk flow to make your drawers drop slow. So recognize the dick size in these Carcanine jeans. I wear 13s, know what I mean? I fuck around and hit you with the Hennessy dick. Mess around and go blind, don't get to see shit. The next batter, here to shatter your blatter, it doesn't matter. Skinny or fat or light skin, the black baby, I drop these. Beneath my knees, screaming, I poppy. I love it when they call me Big Pop, but I only smoke blunts if they won't prop. But look, I got ya caught up with the drunk flow. Fuck taekwondo, I told a fofo. For niggas getting mad cause they bitch chose me. A big black motherfucker with G. You see, all I do is separate the game from the truth. Big bang boots from the Bronx to Bolivia. Keeping physical like Olivia Newt. Tricks up my click dick all day with no trivia. So give me a bankroll and a bag of weed. I'm guaranteed to fuck until I nosebleed. Even if your new man's a certified Mac, you get that H-Town in you. You want that old thing back? Like we got double T got